Vamos lá então para o outro exemplo de equações com duas incógnitas, tá? Página 504 agora. Olha lá. Quais são os pares de números cuja soma de um deles com o dobro do outro é 2? Ele traduziu isso assim, ó. Um número, x, somado com o dobro do outro. O dobro quer dizer duas vezes. O outro número ele chamou de y. Então, se eu somar um número com o dobro do outro, eu encontro 2. Foi essa a tradução, tá certo? Vamos lá? Ele fez de novo uma tabela com alguns valores que satisfazem essa condição aqui, ó. Ele foi dando valores para x e calculando o y correspondente. Ou ao contrário, ele dá valor para y e calcula o x correspondente. Por exemplo, vou fazer só um aqui. Suponha que ele tenha dado um valor para y igual a 4. E por que ele escolheu 4? Simplesmente porque quis, não tem um valor específico, ele quer 4. Então vamos ver. 4 vezes 2, 8. O 8 é como se ele fosse para lá negativo, né? 2 menos 8, menos 6. Então, quando o y é 4, o x é menos 6. Está aqui, ó, foi o que ele achou. Tá certo? Poderia ter feito ao contrário. Vamos supor que ele tenha escolhido que o x fosse menos 2. Pronto, se o x for menos 2, como é que fica? Menos 2. Eu quero achar agora o y. Menos 2 é como se fosse para lá positivo. Vira mais 2. Com esse mais 2 aqui fica 4. 2y igual a 4. Divide por 2, dá 2, né? 4 dividido por 2 dá 2, está aqui. Quando o x for menos 2, o y dá 2. Então ele vai dando valores quaisquer a x e encontrando a outra incógnita. Ou dá valor para y e encontra x, ou dá valor para x e encontra y. Fica à vontade. Aqui ele fez muitos valores, tá certo? Não precisava. A gente já viu que na representação de uma função linear porque isso aqui é uma reta, tá? Isso aqui é uma função reta, só tem expoente 1. Expoente 1 para x, expoente 1 para y, tá? Então, isso é uma função linear, cujo gráfico é sempre uma reta. Então, eu só preciso de 2 pontos. E mais ele lembrou aqui, ó. Para representar um ponto qualquer, eu sempre represento dessa forma. Parênteses, x e y. Primeiro o x, depois o y. É o que a gente chama de par ordenado. O x são os valores que estão na abscissa, no eixo horizontal. E o y são os valores que estão no eixo vertical, certo? Chamado ordenados. Tudo bem? Não pode modificar essa ordem. Primeiro o x e depois o y. É assim que a gente escreve. É a norma da escrita desse sistema de eixos cartesianos, né? Tá bom? Muito bem. Vamos continuar. Agora ele vai representar essa reta, essa tabela, numa reta, do jeito que a gente fez com outro exemplo, olha só. Ele foi formando os pares. Ele foi olhando para a tabela, colocou, ó, no eixo x ele deu os valores 1, 2, 3, 4, até o 6. E negativo, ele deu valores negativos também, menos 1, menos 2, e foi colocando aqui no eixo x. E foi vendo, foi formando os pares, né? O menos 1 faz par com quem? Com 2. Se você olhar na tabela, o menos 1 deve fazer par com 2. Vamos conferir? Menos 1, x é menos 1. Opa. Menos 1 com 2 não, eu me enganei aqui, né? Vamos olhar direito essa tabela, eu volto. Presta atenção, ó. Ó, presta atenção aqui, ó. X é menos 1, sobe e não chega no 2. É alguma coisa entre 1 e o 2, ou seja, 1,5, né? Que ele não colocou aqui, mas ele representa 1,5. Agora sim, menos 1 com 1,5. Tá? Eu me enganei ali. Menos 1 com 1,5. Foi isso que ele viu. Olha aqui o 0. O 0 tem que fazer par com 1. Vamos ver se fez. 0. Quando o x é 0, o y, x0, y1. Cadê o 1? Bem aqui, ó. Ele não marcou. Que deveria ter. Deixa eu ver se eu consigo marcar, que vai ficar muito grande. Bem aqui, ó.
cima da linha vermelha. Bem aqui seria o ponto 1, tá? 0, 1, ficaria aqui. Aí depois que ele fez esses pares, o que foi que ele traçou a reta, ó, ligou todo mundo. Já sabemos que não precisa de todos os pontos, bastavam 2. Tá bom? Aí ele fez aqui uma pergunta, ó. Será que esse ponto também cumpre a mesma condição? Gente, qualquer ponto que esteja em cima da linha vermelha, da reta vermelha, satisfaz a condição. Tá? Se isso aqui tiver numa escala bonitinha, esse pontinho que ele está pedindo, está um pouquinho depois do 1, né? Ó, vamos baixar aqui. Um pouco depois do 1. E vai chegar um pouco depois do meio. Tá? Não sei quanto é que vai dar. 1,2 eu substituiria na função e veria quanto dava aqui. Tá certo? Mas que ele satisfaz, satisfaz. Beleza? Então, qual é o objetivo aqui? Que você saiba que eu posso pegar qualquer ponto em cima dessa reta que vai satisfazer a condição imposta. Existe ainda uma outra situação que é interessante. Qual seria a representação gráfica desta equação? Ó, x igual a 3. Veja que não tem mais duas variáveis, tem só uma. Mas como é que eu represento x igual a 3? É fácil, está aqui o sistema cartesiano. X na horizontal e y na vertical. X igual a 3, eu procuro no eixo x o valor 3. Está aqui. Como só tem ele, eu traço uma reta. Ó. Essa reta vermelha é a equação da reta x igual a 3. Isso aqui é uma reta perpendicular, é paralela ao eixo y, tá? Passando pela abscissa, isso aqui é a abscissa, lembram? Esses valores são abscissas, abscissa 3. Então, ó, quando o x for 3, quanto é o y? Se não sobe nem desce, ele está em cima do eixo, porque o y é 0. Está aqui 3, 0. Esse ponto tem coordenadas 3, 0. Esse ponto bem aqui, tem, o x é sempre 3. Então, ó, 3, 3, 3 e 3. Mas bem aqui, quanto é que vale o y? É só olhar para a esquerda. O y está batendo no 3. Então, as coordenadas são 3 e 3. x3, y3. Porque lá em cima, sempre na mesma reta vermelha. O x é 3. Eu olho para a esquerda e vejo quanto é o y. É 6. Por isso que o par ordenado, chamado coordenadas, onde a primeira é a abscissa e a segunda é a ordenada. Então, fica 3, 6. Lá para baixo, ó. X é 3, mas faz par com menos 4, né? Faz par com menos 4. Então, as coordenadas são 3 e menos 4. Tá? Ele faz aqui, ó. Qual é a reta que representa a equação x igual a 3? Essa é vermelha, ó. Esta é a reta que representa a equação x igual a 3. Ele fez uma outra. E se, em vez de x igual a 3, se ele pegar a equação y igual a 2? Você vai no y e verifica onde, cadê o 2? Está bem aqui? Então, deixa eu apagar aquele pontinho ali, né, que a gente fez. Pronto. Então, y2, ó, y2, eu vou no y, está aqui o 2, traço uma reta paralela ao eixo x. Ó. Todos os pontos dessa reta, eu acho que é verde, se eu não sei, deve ser verde. Será que eu consigo aumentar aqui? Deixa eu aumentar aqui um pouco para você ver. É verde, né? Mais ainda. Pronto. Então, y igual a 2. Acho que melhorou, né? Bastante. Olha lá. Reta y igual a 2. Eu vou no y, marco ponto 2 e traço uma reta por ele paralela ao eixo x. Qualquer ponto aqui em cima dessa reta verde tem ordenada, ou seja, tem y igual a 2. Observe, 2, 2, 2. Qualquer ponto aqui tem sempre 2. Aí como é que eu descubro o x? Só olhando aqui, ó, daqui para baixo vai cair em quem? No menos 5. Então as coordenadas menos 5 e 2. Daqui, se eu olhar para baixo no eixo x, dá quanto? Menos 2. É por isso que as coordenadas são menos 2 e 2. Esse ponto bem aqui, quais são as coordenadas dele? Eu olho aqui para baixo e verifico que é 2, 2. É o ponto 2, 2. Tá certo? Então é assim que a gente marca os pontos no sistema de eixos cartesianos. Tudo bem? Pronto, gente.
essa é a parte teórica que envolve as equações. Veja, o nosso objetivo é inequação, mas nós estamos vendo a equação porque nós vamos partir dela para resolver as inequações. Então a gente precisa saber bem representar no plano cartesiano, aquele sistema de dois eixos, a gente precisa saber representar qualquer reta neste plano cartesiano. E a gente faz isso pegando dois pontos quaisquer e ligando esses pontos. Aí eu consigo uma reta. Tá bom? Próximo vídeo, então, a gente vai partir para os exercícios. Até lá.